Olá pessoal, eu sou o Paulo On e bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos começar uma série muito importante aqui. Confissão de Fé de Westminster, comentado ponto a ponto. Nós vamos fazer esse exercício de forma semanal para que juntos possamos descobrir as riquezas que esse documento do século XVII tem a nos apresentar. A confissão de fé é basicamente a sistematização de pontos doutrinários importantes da tradição reformada, mais especificamente da tradição presbiteriana, cuja origem está na forma escocesa da prática do calvinismo dentro da igreja daquele país. Essa confissão de fé foi base mais para frente também da confissão batista, também do século XVII. Ponto a ponto, nós vamos explorar esse rico texto que até hoje é base doutrinária principal da Igreja Presbiteriana, junto com o Catecismo Maior e o Catecismo Breve de Westminster. Nós temos ao todo 33 capítulos que compõem esse documento. E o primeiro capítulo é o capítulo chamado da Escritura Sagrada. A Confissão de Westminster começa com o ponto principal e originatório de toda a teologia, que é justamente a revelação da Palavra de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Então vamos lá para o capítulo 1, ponto número 1, que diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento do conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Nesse ponto da confissão, nós temos dois fatos importantes que a teologia sistemática posterior vai classificar de revelação geral e revelação especial de Deus. A primeira parte desse primeiro ponto da confissão de fé fala da manifestação de Deus de forma geral dentro da natureza. Repare que está escrito a luz da natureza e as obras da criação e da providência. Então, é possível que as pessoas tenham um conhecimento básico, rudimentar sobre Deus, olhando e contemplando para a própria criação, para a maravilha da criação, para a magnitude de tudo aquilo que nós temos disponível no mundo e no universo. Entretanto, essa contemplação e essa informação que nós podemos apreender dos elementos criados aqui no mundo e no universo são insuficientes para que nós tenhamos um conhecimento suficiente para podermos nos relacionar com Deus e também para podermos ser redimidos por Ele. Em outras palavras, aquilo que nós podemos entender de Deus, tendo como fonte a natureza, nos é insuficiente para a nossa salvação. Nós até podemos chegar à conclusão de que Deus existe e de que tudo o que está ao redor de nós pode e só pode ser fruto da criação de uma mente que tem uma inteligência, que tem um senso, mas nós ainda não teremos a compreensão de quem é realmente esse Deus e que planos Ele tem a nós. Nós não podemos nos relacionar com esse Deus que nos é apresentado de forma geral dentro da natureza. Essa questão da revelação geral está muito bem
desenhada no Salmo de número 19, dos versos 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. É muito interessante que o próprio salmista faz questão de colocar sobre a mesa os elementos da natureza que de alguma forma declaram e expressam a glória de Deus. Entretanto, essa autorrevelação de Deus por meio da natureza e por meio dos elementos criados é insuficiente. Por isso que todas as religiões batem nessa grande barreira. As religiões até chegam à conclusão de que existe um Deus ou as divindades, entretanto, essas divindades são divindades que são moldadas pela percepção que as pessoas têm da própria natureza e os próprios elementos da natureza se transformam nos deuses. O Deus revelado pela Bíblia não pode ser conhecido de forma plena por meio da natureza, e é por isso que Deus revelou de forma específica, de forma especial, a sua revelação para homens e mulheres que mais tarde compuseram textos, documentos que foram agrupados e que hoje nós podemos encontrar todas elas na Bíblia Sagrada. Olha só o que a confissão vai falar. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Essa vontade que não é apenas uma vontade geral, mas é uma vontade que vai no sentido de alcançar o ser humano caído, redimindo-o e restaurando. E para que essa revelação fosse preservada, e para que essa informação diretamente vinda de Deus pudesse ser transmitida às futuras gerações, é que aquilo que os profetas ouviram, aquilo que os profetas viram, foram todas elas registradas em papel, em tinta, para que aquilo que os nossos pais na fé viram, ouviram, pudessem ser transmitidos a nós hoje, para que por meio da leitura desses relatos nós possamos também ter o conhecimento do mesmo Deus. Esse Deus que nos criou, esse Deus que quer se relacionar conosco e esse Deus que por meio de Cristo Jesus tem um plano redentivo, salvífico a nós, o seu povo. E é por isso que a tradição reformada vai afirmar que cessaram todas as formas de revelação especial de Deus fora aquilo que já está registrado no cânon bíblico. Então nós não cremos, e quando falo nós, é a tradição reformada, somos nós que nos enquadramos na maneira de pensar estabelecida a partir do século XVI com a Reforma Protestante, que não há a possibilidade de uma revelação a mais ou nova ou numa maneira de acrescentar aquilo que já existe da revelação dada por Deus ao longo dos tempos aos autores bíblicos. Não há nada que possa ser acrescentada ao que já foi revelado. E o que nos foi revelado foi a verdade que nos conduz à salvação por meio do encontro com Cristo Jesus. E é por isso que o ponto número 1 vai terminar dizendo o seguinte: isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua própria vontade ao seu povo. É indispensável termos acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada.
há uma lógica da confissão de fé de Westminster não começar com os atributos de Deus, por exemplo, que é o tema principal ou o tema primeiro de muitas teologias sistemáticas. A confissão começa com a explicação do que é a palavra de Deus, porque é justamente por meio da palavra de Deus que nós chegamos ao entendimento de quem é Deus e o que Ele faz. Por que esse ponto é importante para nós? Porque coloca a âncora da nossa fé, o centro de toda a nossa visão a respeito de Deus, não no homem, não naquilo que o homem pode sentir, mas naquilo que foi revelado pelo próprio Deus em nosso benefício. Nós não podemos conhecer a Deus por meio das nossas próprias forças ou da nossa capacidade cognitiva. Nós só podemos conhecer a Deus na exata medida que Ele se deixa conhecer. E, revisando, nós temos duas maneiras de conhecermos a Deus. Por meio da revelação geral, que é insuficiente para um conhecimento pleno de Deus, e por meio da revelação especial. Essa sim, revelação que nos vem alcançar, que nos vem revelar quem é esse Deus que criou todas as coisas, que criou eu, que criou você e que tem um propósito nessa criação. Nossa vida tem um sentido dentro daquilo que Deus nos revela sobre si mesmo e sobre o que Ele faz. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Nós voltamos no próximo vídeo com o segundo ponto desse primeiro capítulo, ainda falando da importância das Escrituras Sagradas. Se você tem alguma dúvida, comentário ou sugestão e crítica, coloque aqui na área de comentários que nós vamos ter o prazer de ler e responder a cada um de vocês. Espero que esse primeiro vídeo tenha te abençoado e despertado o seu interesse nesse documento tão importante que é a Confissão de Fé de Westminster. E também, se você quiser ler toda a Confissão de Fé de Westminster e acompanhar o nosso estudo semanal, o link do texto integral também está aqui na área de descrição. Por hoje é só, nos vemos na semana que vem com mais Confissão de Westminster comentada.